Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu sou graduando em licenciatura de Letras em Inglês, no curso aqui do Instituto Federal. Vou falar um pouquinho de morfologia. Então, a morfologia ela se ocupa das palavras quanto à sua estrutura e formação, bem como quanto às suas flexões e classificação. Então, nós vamos só aprofundar sobre a classificação dos morfemas. E esse tema ele vai se estender por bastante tempo, porque nós temos vários tipos de classificação. Vamos começar com a classificação dos morfemas com a forma livre, presa, independente, morfemas lexais e gramaticais. Primeiro, nós temos que lembrar o que a morfologia ela lida. A morfologia ela lida com as palavras e com a sua formação. Então, vou grifar lá na estrutura e na formação. Bem como as suas flexões, grifar, e classificação, vou grifar. Então, nós vamos aprender nesse vídeo sobre as estruturas das palavras e a formação das palavras e a flexão das palavras, né? Então, no próximo vídeo eu falarei da classificação das palavras. A morfologia, então, ela tem como objeto principal de estudo o morfema. E aí, esse morfema, a análise ou a unidade de análise do morfema. Vou grifar aqui o morfema, né? Vamos só aqui trocar um pouquinho a cor para ficar destacado. Esse morfema, ele pode ser de dois tipos. Lembra que morfema, que é a menor unidade que nós podemos dividir na palavra, que tenha um sentido. Lembra, a divisão morfológica não é uma divisão silábica, não é a divisão fonética, é uma divisão que há um sentido nessas partes. Então, nós temos o morfema chamado gramaticais e os morfemas lexicais. Então, o que são os morfemas gramaticais? São aqueles que se situam na gramática, ou seja, são parte das palavras que adiciona uma informação para essa palavra, mas que não são responsáveis pelo sentido dessa palavra. Quem é responsável pelo sentido dessa palavra é os morfemas lexicais. Vamos colocar aqui o exemplo aqui debaixo do gramatical. Se a gente tem um verbo, uma conjugação verbal, falávamos. Os morfemas gramaticais dessa palavra são o a, depois nós vamos aprender como que se chama, tá bom? O a, o vá e o mos. Eles todos são morfemas gramaticais. Tá joia? Então vamos dar uma grifada. São morfemas gramaticais. E o fá, essa primeira parte do verbo, é um morfema lexical. Por quê? Ele, nessa parte, esse morfema, ele encontra a significação do falar, é a origem disso. Então, os morfemas, eles se dividem em gramaticais, que são morfemas que se agrega tempo, modo, verbo, e de feminino e gênero masculino e de plural substantivos, né? E o nome e os adjetivos. Isso é gramatical. O lexical é conhecido como radical, porque nele aqui está a significação da palavra. Então, do morfema lexical. Nós temos outra questão. Segundo esse Martinetti, de linguística de 1960, ele estudou a morfologia
Então, todos os enunciados, quando nós falamos alguma coisa, há uma dupla articulação acontecendo. Então, o enunciado ele se articula em dois planos ou articulações. A primeira articulação é aquela que engloba a questão das frases, das palavras e morfemas. Então, todo enunciado ou palavra que nós falamos, ela está dividida em uma frase em si, né? Elas são as palavras que formam essa palavra e elas são os morfemas que formam essas palavras. Tudo faz parte da primeira articulação. Na frase nós falávamos bem, quando nós pronunciamos isso, nós temos a frase nós falávamos bem, temos 3 palavras que formam essa frase, nós falávamos bem, e podemos dividir essas palavras em morfema. Então, no caso dessas palavras, só falávamos que é passivo de divisão. Nós não tem como dividir, bem não tem como dividir, né? Então, nós podemos seguir essa divisão de morfemas. A primeira articulação. A segunda articulação, que Martinez fala, quando a gente fala uma palavra, um enunciado, tem um som acontecendo, tem fonemas acontecendo, e cada morfema tem unidade menor desprovida de significado, e ele tem número limitado em cada língua. Então, para acontecer, nós falávamos bem. Nós conseguimos fazer essa divisão em fonemas. Então, N, O, S, F, A, L, A, V, A, M, O, S, B, E, M. Agora, nós vamos partir agora para a noção básica da morfologia. A primeira noção básica é a noção de vocábulo formal ou vocábulo morfológico. Então, a primeira definição, nós vamos chegar a elas aos pouquinhos. O que significa, então, o vocábulo morfológico? É a unidade a que se chega quando não é possível, na divisão de 2 ou mais formas livres, seu funcionamento se dá no nível da frase. Aqui tem vários conceitos. Primeiro, o que são as formas livres, né? Segundo Matoso, baseando-se em Bloomfield. Que é uma forma livre, né? Então, pessoal, vamos saber o que é a forma livre do vocábulo. Vamos pensar aqui um pouquinho. O que seria essa forma livre? Ele fala assim, as unidades formais de uma língua são livres. Ela pode ser livre. As formas livres são aquela sequência daquelas palavras que pode funcionar sozinha ou isoladamente dentro de uma comunicação, dentro de uma fala. São normalmente os verbos e os nomes. Olha, da seguinte forma que eu explicar, vai ser melhor de você entender. Quando você pergunta alguma coisa para alguém, a resposta dessa pessoa só vai poder ser resposta quando ela tem sentido. Por exemplo, você perguntou assim, o que você comprou ontem? A pessoa vai responder livro. Livros aqui então é uma forma livre, porque é uma palavra que sozinha ela responde essa pergunta, né? Olha o exemplo que não dá certo. O que você comprou ontem? A pessoa vai responder o quê? Então, essa palavrinha da pergunta, isso não dá certo. Isso mostra que não é uma forma livre, que ela sozinha vai responder essa pergunta. Então, por isso que Matoso Câmara, ela vai responder que essas formas livres só vai dar no nível da frase. Você vai ter que pensar no contexto para perceber que essa frase é uma forma livre. Então, essas formas livres também, ela pode ser verbo. Se ela colocasse assim, o que você fez ontem? Aí você fala assim, dormi. É uma forma livre que consegue responder sozinho a pergunta. Você não poderia responder assim, o que você fez ontem? Você responderia assim, em.
Não, mas não responde, porque não é a forma livre. Agora, o que seria uma forma presa? As formas presas são aqueles morfemas que só funcionam ligado, preso às palavras. São os prefixos, por exemplo, e as desinências. Desinência, pessoal, só para adiantar, são aquelas partes que formam o verbo. Falávamos. O vá e o mos são desinência. Está trazendo o que para esse verbo? O modo, o tempo, o número de pessoa que eles têm. Modo e tempo é o pretérito imperfeito do indicativo. Falávamos e mos mostra o número de pessoa. Plural, nós. Essas formas, elas são presas. Ela não tem como responder uma pergunta sozinha. Você poderia dizer assim: o que você fez ontem? O que vocês fizeram ontem? E as pessoas respondem, nós, que seria falamos de mos, é uma forma presa, não tem existência independente, a não ser de caso de metalinguagem. O que quer dizer isso? É quando você vai explicar isso na língua da própria língua, quando você vai explicar o eu. O que é o mos? Eu consigo meio que isolar essa palavra, mesmo que ela tenha uma existência independência, mas eu consigo explicar. Mas no contexto da fala eu não consigo explicar. Mas o Matoso Câmara, ele acrescenta mais uma classificação de que Bluefield tinha feito, a noção de forma dependente. O que ele vê na forma dependente? Que ela não é livre, certo? Ela funciona ligada ali, lá das formas livres, só que elas também não são presas, porque elas não são coladas nas palavras, certo? São quem as formas dependentes? Os pronomes, os artigos e as preposições. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, meu carro é preto. Carro é uma forma livre, que a pessoa pode perguntar, o que você tem na garagem? Carro, bicicleta, moto. Meu é uma palavra que não é livre. O que você tem na garagem? Meu. Não, meu o quê? Você não respondeu, então não é livre. Ele não está grudado na palavra meu carro está na garagem, meu carro é preto. Então ele vem só do lado, então ele é uma forma dependente. Quando eu falo assim, o carro, eu estou falando artigo, o carro é preto. Então, artigo. Aí você pode assim responder assim, o que você tem na garagem? Não. Não, porque não dá para entender. Ela não vem colado, ela não vem presa. Então, por isso que temos os exemplos de pronome, artigo e preposição. Então, nós temos exemplo de forma livre, de forma presa e de forma dependente. Vamos ver aqui nessa frase aqui. Os é uma forma dependente. O S de estudante, estudantes, é uma forma presa, que ele está preso à palavra estudante. Ele faz o plural. A palavra curso ela é uma forma livre. A palavra do é uma forma dependente. A palavra de é uma palavra dependente. A palavra S do inteligentes é uma forma presa. Assim por diante. Aí, pessoal, voltando àquela questão, o que é um vocábulo formal? Com um acréscimo de noção de forma dependente, a definição do vocábulo formal amplia-se. O vocábulo formal é uma unidade a que se chega quando não é mais possível a divisão de duas ou mais palavras livres ou dependentes. Então, vamos fazer um exemplo assim. Sol. Sol é um vocábulo formal, que é uma palavra que eu não consigo dividir. Ela não vira outra palavra, ela não tem uma divisão, certo? Então, o vocábulo formal, que é aquela palavrinha, aquele morfema que eu vou dividindo, né? E chega um momento que eu não consigo mais divisão.
Só que ela é uma forma, para ser um vocábulo formal, essa divisão tem que gerar uma parte que funciona sozinha, que seja livre ou que seja dependente. E, no caso, sol, ela é dependente. Então, como que eu posso dividir uma palavra como solar, né? Solar, que seria o adjetivo referente a sol. E solar eu já consigo dividir. Eu posso dividir em sol mais ar, né? Aí que eu consigo encontrar o meu vocábulo, o morfema formal. Na divisão solar, eu consigo chegar no sol, ele é iar, então é um vocábulo formal. As formas livres dependentes, ela pode ser dividida ou não. Sol não é divisível. Ar não é divisível. O a é o artigo a, é uma forma dependente. Eu não consigo dividir o artigo a, nem o o, nem o e. As unidades menor, mais infeliz, o descobrimento, são palavras que ela responde pergunta no contexto sozinho, mas elas são divisível. Então aqui nessa palavra, infeliz, e se eu for dividir, feliz, que é um vocábulo formal, que é uma divisão que eu consigo fazer, e chego nela que eu não consigo mais subdividi-lo, e ela vira uma palavra sozinho, dentro de uma palavra feliz, uma palavra presa, né? Do in. Descobrimento, eu consigo dividir ela em 3 formas. Que é cobrir, e que é mento, que é o sufixo. A raiz é no cobrir, tá bem? Se a gente formos olhar, nenhuma dessas formas é vocábulo formal, porque nenhuma delas gerou uma palavra que funcione sozinha, que seja livre, ou que seja dependente. Aí, o que é importante? Não confundir forma livre ou presa com morfema lexical ou gramatical. As formas livres e presa, ela define-se o nível da frase. Então, quando você pega uma palavra no contexto, a palavra inteira, a gente temos como classificá-la livre, presa e independente. Então, sempre a gente vai falar essa palavra no enunciado. E você sempre vai ver se aquela palavra ela responde aquela pergunta sozinha. Então, ela tem que ter um substantivo, um verbo, um adjetivo, né? Então, ela tem que definir no nível da frase, ou seja, no ponto de vista do funcionamento das unidades linguísticas no enunciado. Então, são formas livres, né? Então, vamos pensar na palavra no contexto. A questão de dividir a própria palavra. Essa divisão é que vai gerar os morfemas lexicais ou gramaticais. Os morfemas que eu consegui dividir essa palavra, eu consigo classificar morfemas lexicais ou gramaticais. Por exemplo, vamos só ler aqui essa definição. Os morfemas gramaticais ou lexicais definem-se no nível da palavra, ou seja, da possibilidade da palavra ser ou não divisível em morfemas menores. Vamos pegar esse exemplo. O pedreiro caiu. Para a gente classificar pedreiro, primeiro, em forma livre, preso ou independente, nós vamos pensar numa pergunta. O pedreiro caiu. Eu posso pensar na pergunta assim: quem caiu? O pedreiro, né? Pode colocar o artigo junto, mas pedreiro, outro contexto, o que o seu pai é? Pedreiro, certo? Então é uma palavra que responde uma sentença sozinha. Ela é considerada de uma forma livre. Então ele é chamado de forma livre, porque sozinha ela responde uma pergunta.
E isso é uma forma de classificação. Agora eu quero saber que tipo de morfemas forma essa palavra. Eu pego a palavra pedreiro e vou fazer a divisão certa morfológica dela. Fazendo a divisão morfológica, eu vou encontrar um morfema lexical pedre. Lembra que morfema lexical é chamado radical, onde está o sentido da palavra, é o radical da palavra. Então eu vou encontrar também o morfema gramatical, eiro. Essa é a definição que eu faço da palavra pedreiro, pedreiro. Aí como que eu sei que pedre é o radical, que é um morfema lexical e não radical? Porque eu posso fazer comparação com outras palavras que começam com pedre, que essa é a palavra que se conserva, pedreiro, pedra, pedraria, empedrar. O que acontece? Todas as palavras, ela vai ter pedre. Então, essa parte da palavra, quando ela se recebe, quando comparada em outras palavras, elas são radical, né? Então, as outras palavras, elas só está junto com essa palavra e traz a ideia que ele faz aquela ação, né? Eiro, pedre, eiro, pedreiro. Então, que trabalha com aquela classificação, ou com aquela qualificação. Coloca-se no contexto. No pedre e de eiro são duas formas presas. Você não consegue responder uma pergunta com pedre ou com eiro. Não consegue. O que separa? Pedre. Pedre eu não consigo saber o que significa isso. Então, nem livre e nem solta. Ela tem que vir grudada com outra palavra. Presa, né? Pedreiro. O que seu pai é? Eiro. Você não vai entender. Então, ela é uma forma presa. Pedreiro. Aí você vai entender. O que seu pai é? Pedre. Não, você não vai entender isso. Né? Então, o morfemas é livres ou independente dentro de uma palavra, achando o morfema que é o radical, livre, ou que os morfemas que se agregam, o sufixo, as desinências. Nós temos agora essa atividade para fechar esse vídeo. Atividade: escolha 5 formas grifadas no texto e classifica-as em livre, presa e dependente. E em seguida, defina se são morfemas lexicais ou gramaticais. Então aqui, vamos pegar aqui a palavra anos. Aqui na frase aqui, eu tenho quase 70 anos. Essa palavra anos, ela vai ser uma palavra livre, né? Você pode perguntar para uma pessoa: você mora aqui há meses ou há anos? A pessoa vai falar anos, então uma forma livre. Vou fazer agora a divisão morfológica da palavra anos, para ver onde está o radical e onde está o morfema lexical ou morfema gramatical. A minha divisão vai ser assim: anos. Dentro dessa divisão, eu tenho que ano é o meu morfema lexical e S é o meu morfema gramatical, que significa o plural, certo? Aí eu posso ainda pegar essas duas formas e dizer se elas são presa, livre ou independente. Ano é uma forma livre. O radical é uma forma livre e o S é uma forma presa, tá bom? É isso que nós vamos precisar fazer com 5 formas, né? Que o exercício pediu para a gente classificar. Eu vou pegar outra forma, a palavra uma. Então, vamos ver essa outra palavra. Uma
é uma forma dependente. Por quê? Porque é um artigo. E eu consigo dividir uma? Consigo, porque ele está com feminino. É o meu. É o morfema, morfema lexical, e A é o meu morfema gramatical. Se eu fosse dividir assim de forma livre ou presa, é uma forma dependente e o A seria uma forma presa, certo? E aí eu vou pegar uma forma presa, só para a gente classificar. O ou de colocou. Esse ou de colocou, como que nós vamos classificar? Ela é uma forma presa. Eu não consigo responder uma pergunta com ou. Ela está colada, ela não vem separada. Eu não consigo dividir essa forma. Ou. Então, ela é um morfema gramatical só. Tá bom? Então, poderia pegar outras palavras, né? Mas eu estou classificando 3 divisões de forma. Uma é livre, uma é dependente e outra é presa. E eu espero que vocês tenham entendido que no próximo vídeo nós vamos trabalhar com isso de novo. Muito obrigado.